Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje falaremos sobre como vencer a procrastinação, um tema que é muito pedido aqui no podcast. Então, de volta, eu e Dona Fabiana temos como convidado esse tema, como vencer a procrastinação, palavrinha essa que desafia muitas pessoas, muitos projetos. Então vamos receber do jeito que ele merece o nosso convidado. Tema. Como vencer a procrastinação, galera! Uhul! Boa! Então, amor, vambora? Não, a gente embalou nesse tema porque a galera amou o podcast anterior que a gente fez sobre crenças limitantes. E vem muito atrelado a crenças limitantes e procrastinação. Como falar, são sabotadores. Sabotadores. São dois sabotadores, temas distintos, mas de maneira bem precisa, a Fabi falou que são sabotadores de realizações, de projetos, de Com avanço. toda certeza. Então, vamos lá, vambora? Bora, partiu! Bora! Olha que legal, né? A turma do podcast preparou aqui uma pesquisa da revista super interessante. Estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores, cara, crônicos. E quando a gente fala crônicos, já não é algo pontual, é algo que já se arrasta. E primeiro, o que é procrastinação? Né? Muitas vezes a palavra é meio estranha, a fonética dessa Você palavra, vai falar que vem né? do latim hoje? Não. A etimologia da palavra procrastinação? Não, principalmente eu acho que no seu fundamento, e de maneira bem simples, mas não simplória, é a habilidade de deixar o que era para ser feito hoje para amanhã. O problema é que esse amanhã não chega, então isso não é feito. Então, isso que é bem interessante as pessoas saberem que procrastinação, quando eu falo, cara, eu sou um procrastinador, você desenvolveu a habilidade de deixar o que era para ser feito hoje para amanhã. Para amanhã, aquele famoso cara que empurra com a barriga tarefas que são determinantes. Então, ele começa a perceber isso. Então, primeira percepção, para mim, eu acho um grande ponto de partida. Percepção que você vem procrastinando tarefas que são fundamentais. Fala procrastinação. 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 Isso é muito interessante, né? Eu vejo duas grandes frentes, pensando um pouco no que a gente estava falando nas últimas semanas sobre as crenças limitantes e tudo mais, sobre gatilhos mentais que incentivam sermos procrastinadores. Uma coisa muito interessante é que o nosso cérebro, ele é imediatista. Uhum. Então, nós temos uma tendência a realizar coisas que a gente consiga ver o resultado agora. E tudo que a recompensa ou até o próprio prejuízo, ele é muito distante, o nosso cérebro, ele não age. Então, desde, por exemplo, por que pessoas fumam? Tem aquelas imagens horrorosas no maço de cigarro. E mesmo ela olhando tudo aquilo, a informação escancarada que vai fazer mal para a saúde dela, ela continua fazendo aquilo. Porque se um dia acontecer, esse dia é muito distante. Então, o prejuízo é longe. E a recompensa ela é imediata. Uhum. E a mesma coisa acontece para recompensas. Então, assim, por que eu não vou pra academia? Por que eu não acordo pra trabalhar? Por que eu não falo com pessoas, né? Os vendedores, por que eu não vou fazer as coisas? Porque quando a recompensa, o seu objetivo é algo tão distante, você não tem a força necessária, o seu cérebro não tem a força necessária pra você conseguir agora levantar e fazer o que tem que ser feito. Perfeito. Então, uma das coisas mais interessantes pra você que se encontra nessa situação é você trazer a sua recompensa ou o seu prejuízo mais próximo de você. Então, ao invés de você pegar aquele sonho que é tão distante, quebrar ele em pequenas frações de sonhos possíveis e realizáveis hoje. Uhum. Então, qual é a primeira coisa, qual é a pequena coisa que hoje eu consigo realizar e eu consigo concretizar? E aí, isso a gente começa a criar algo que é muito interessante, que você fala bastante, né? De criar um histórico de confiança com você mesmo. Então, você tem um histórico de que você é procrastinador, aquela coisa que a gente já falou, se você não ouviu, volta alguns podcasts, mas você começa a contar uma história pra você. Você começa a contar uma história, e você começa a acreditar que você é ruim. Você começa a acreditar que você é procrastinador, começa a acreditar que você não dá conta. E você começar a ter pequenas vitórias diárias, você consegue começar a... Você começa a contar uma história diferente pro seu cérebro. Olha, não é que esse safadinho foi lá e fez? Aí ele vai lá de novo. Não é que ele foi lá e fez? Aí o seu cérebro te dá um voto de confiança. Te dá um voto de confiança, que aí você tem coragem de fazer coisas um pouquinho maiores. E aí você vai de novo, e aí você vai de novo. Só que o que falta nesse momento da procrastinação para melhorar a sua procrastinação? É a consciência do pequeno. Qual que é o pequeno que pode ser realizado agora? E eu já vou engatar a outra parte da procrastinação que ninguém fala também. Que são as pessoas que são perfeccionistas, né? Então as pessoas, elas
são tão perfeccionistas, elas gostam tanto das coisas tão bem feitas, que se eu começar a fazer agora não vai sair perfeito. Então ela deixa de fazer. Verdade. E aí tem aquela frase que você fala Qual das? sobre o perfeito. Nasceu perfeito, Nasceu tarde demais. nasceu tarde demais, né? Então, E é legal, primeiro, a gente acabar com um mito aqui no podcast, que tem como acabar com a procrastinação. Isso é uma mentira. Não existe. O ser humano é um ser procrastinador. Tá na nossa natureza. A grande diferença é você vencer a procrastinação. Não significa que você não vai tomar gol, mas é você vencer no sentido dela não atrapalhar a conquista dos seus projetos. Então, todos nós procrastinamos alguma coisa. E a gente precisa saber isso. Eu gosto de fazer muito analogias, porque fica fácil nossa percepção da realidade. A procrastinação é como se fosse um jacaré. E não tem como tirar o jacaré daqui. O jacaré tá aqui. Tem como matar esse jacaré? Que era uma pessoa que zero procrastina? Não, não existe. E esse jacaré, ele gosta de comida. Que ele gosta de tarefas. Que é aquela coisa que, puta, tem que fazer, eu deixo pra amanhã. Esse jacaré, ele gosta de tarefas. Agora, qual tarefa que ele gosta? Esse jacaré não se importa. É como se fosse carne. Tanto faz ser filé mignon, que é uma tarefa importante, que muda a sua vida, ou como carne de pescoço. Que é aquela atividade que não tem valor nenhum e não vai trazer certa magnitude dentro do seu dia, só que pro jacaré ele se alimenta. Então, qual que é a grande diferença de uma pessoa que avança e uma pessoa que não avança? O teor das tarefas que ele procrastina. Eu, por exemplo, você é uma baita de uma procrastinadora. Por exemplo, Sim. eu entrei no seu carro na semana passada, ou retrasada, cara, seu carro tava, um chiqueiro. um chiqueiro. Aham. Você tá procrastinando lavar o seu carro. É, porque mesmo se eu tô pedir, esperando meu carro novo chegar. Ele Ele não é mais minha prioridade. Mas olha que loucura. Ele não Por é mais mais minha que prioridade. é uma tarefa que, obviamente, né, não vou pro extremo radical de não cuidar de um bem, mas é uma tarefa que não vai fazer um impacto estrondoso na sua vida se não feito. Uhum. E isso alimenta o jacaré. Agora, tem outras tarefas de ouro, que o jacaré ele também devora. E qual que é o grande barato? Ele se satisfaz da mesma coisa. De uma tarefa, não importa qual. Então, quando, por exemplo, eu sei, eu sou procrastinador, tem coisas que eu falo, mas eu faço, É porque faço. não é importante. Só que Pra gente. não são aquelas que são Sim. extremamente decisivas para nossa realização, para o nosso avanço. Por exemplo, você quer crescer, você quer posicionar melhor o teu produto, melhor o teu serviço no mercado e você está procrastinando prospectar potenciais parceiros. Cara, isso é uma tarefa A, você está dando pro jacaré um filé mignon. O jacaré vai se saciar, só que, por exemplo, essa semana você realizou isso, mas você deixou de lavar teu carro. Você alimentou o jacaré e o teu sonho não deixou de não prosseguir. Então, primeiro esse disclaimer, a gente vai nesse podcast trazer uma tática para você aprender essa hierarquia de tarefas. Muito importante saber quando que eu tô procrastinando certo e quando eu tô procrastinando errado. Eu posso contar Tem uma... até, só um parênteses, tem até um livrinho, cara, chamado A Arte de Procrastinar. Meio que você virar um procrastinador profissional. Olha que loucura, contra-intuitivo isso, né? Ser um procrastinador profissional. E lá ele traz esse estudo que é impossível um ser humano parar de procrastinar. Isso é muito discurso de autoajuda. Né? Acabe com a procrastinação. Isso não existe. Não existe isso. Mas vamos lá. Vou deixa eu contar começar algumas nessa parte dicas. Eu acho que as tática e pessoas técnica. gostam de coisas práticas, né? A melhor forma que a gente tem de vencer as coisas que a gente gostaria de vencer na vida e passar por cima da procrastinação são duas palavras. Uma é consciência Aham, e a outra é organização. perfeito. Então, a primeira coisa em relação à consciência vem muito atrelado a isso que você falou sobre tarefas A. Então, a maior dica que eu dou pra vocês, senta agora, pega um papel, uma caneta e começa a escrever tudo. Se acorda. Escreve, faz a descrição perfeita de todas as atividades do seu dia. E começa depois que você fizer exatamente tudo, olha para suas atividades e se faz uma pergunta. Dentro dos pilares da sua vida, seja ele saúde, espiritual, seus relacionamentos, a sua parte financeira, se você tivesse só 30 minutos do seu dia, da sua vida, para você fazer uma tarefa relacionada àquele pilar, qual tarefa seria? Que você sabe assim, se eu fizer isso, eu tenho certeza que eu terei sucesso nesse pilar. Então, na minha saúde, eu vou investir 15 minutos na minha alimentação, 15 minutos descendo e subindo escada, porque eu tenho 30 minutos. Com o meu marido, 30 minutos, o que eu vou fazer? Vou fazer ali, 29 minutos de romance e 1 minuto de, sei lá, qualquer outra coisa. Faz 30 minutos de romance que é bom demais, né, amor?
E aí, sei lá, com as crianças... Podcast. 30 minutos fazendo uma leitura de um livro, alguma coisa assim. Exemplos, né? E aí compara se esses 30 minutos, que seriam os 30 minutos mais bem aproveitados da sua vida, estão dentro da sua rotina. Porque as pessoas perguntam assim, pô, cada vez mais parece que a gente tem menos tempo e mais coisa pra fazer. Como que a gente dá conta de tudo? E eu falo, o segredo da vida não é você dar conta de tudo, mas é você dar conta das coisas que mais importam. Então, por que a gente não dá conta? Por que a gente não faz? Por que a gente não executa? Por falta de consciência. Primeiro, falta de consciência do que precisa ser feito. E aí depois vem essa questão da organização, de você saber colocar dentro da sua rotina, dentro da sua parte do seu dia a dia, essas atividades. Então, as suas atividades de forma organizada, executada, e tudo que não é esses 30 minutos, você tem direito de procrastinar. Você tem direito de procrastinar, de terceirizar, né? Às vezes a sua hora é muito mais cara, você tem o direito de procrastinar. Eu vou dar um exemplo simples. Quanto custa hoje eu ir ao mercado? Eu terceirizo o mercado, eu entro lá no negócio online, deixo lá registrado a minha compra mensal e entrega. Às vezes eu abro mão de a escolha não vir perfeita, às vezes eu abro mão da fruta não ser a fruta que eu escolheria, às vezes vem alguma coisa errada, mas eu consigo investir esse tempo em alguma outra coisa que é muito mais importante dentro da minha rotina. Sim. Então, você ter consciência do que precisa ser feito. E aí, você coloca dentro da organização. E eu vou contar pra vocês que eu já contei, mas eu vou reforçar. Eu tenho uma regra comigo mesmo. O papel, ele aceita tudo, né? Uhum. A nossa agenda aceita tudo. Sim. Então, eu posso colocar tudo o que eu quiser dentro da minha agenda. Verdade. E a gente, né, cada vez com a agenda mais atordoada, com muito mais coisa, a gente atola a agenda até o talo. E eu percebia que eu era muito boa de preencher a agenda, mas eu não era boa de cumprir a agenda. Eu vinha desmarcando as coisas durante a semana. Chegava no final da semana, eu começava a semana com uma agenda cheia, eu terminava a agenda com uma agenda que não foi realizada. E eu coloquei uma regra comigo mesma. Eu só tenho direito a remarcar 2 coisas dentro da minha agenda. Por que você acha que você remarcava? Ansiedade de achar que eu precisava dar conta de tudo, e também vinha com a questão da clareza, de não saber direcionar direito a minha energia e o meu foco em relação às coisas. E também porque eu fazia as coisas com muita fome. É tipo fazer supermercado com fome. Então você se precipitava. Me precipitava e porque chegava lá na hora, eu não precisaria fazer aquilo. Você acreditava que ter uma agenda lotada era pré-requisito de alguém que crescia, mas não necessariamente assim, não importa o que eu vou lotar. Se eu lotar minha agenda, De besteira. é que eu sou... Você tava exato. caindo naquela velha dicotomia, naquele velho tropeço do ocupado versus produtivo. Exato. Tem gente que se manter ocupado é um anestésico contra a percepção de falta de produtividade. Então ele lota das 7 da manhã às 7 da noite, tá cheio de coisa pra fazer. Isso é um anestésico pra ele da percepção de produtividade. Então o que ele faz pra combater é, eu vou tacar a ocupação no meu dia, que aí eu não fico meio que sentindo essa falta de produtividade. Exato. Cara, pega muita gente isso. Então, eu comecei a ter mais consciência do que eu colocava na minha agenda, e isso aí também foi uma questão de amor próprio, de você aprender a falar não pra algumas coisas, pra você se respeitar. Sim. Então, eu vi que muitas coisas que estavam dentro da minha agenda era ego. E não necessariamente eram coisas que realmente precisariam estar ali. E você deixar de fazer coisas por ego é uma forma de amor próprio, de você se amar e dar um passinho pra trás. Opa, pra quem que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Então, comecei a tirar coisas da minha agenda que não era coisas efetivas, era pra preencher um outro buraquinho que não tinha que estar ali, e coloquei de via de regra que, no máximo, só 2 coisas podem ser movidas na minha agenda. Porque imprevistos acontecem, às vezes você tem algumas outras prioridades que entram de forma emergencial, a gente precisa estruturar. Então eu só posso 2. Hoje é segunda-feira, eu já mexi 2, se vira, filha. Você vai cumprir o resto da sua agenda. Mas aí veio com a maturidade de entender o que tá ali dentro da minha agenda, pra não sair colocando qualquer coisa, né? Perfeito. E tem uma coisa que é legal a gente trazer, né? Quando a pessoa procrastina, a gente tem que entender que é uma coisa. Tem até um livro que eu recomendo isso muito pra galera. Esse livro eu li em inglês a primeira vez, que é Eat That Frog, uma capa verde. Na tradução em português, o livro tá Comece pelo Mais Difícil. As tarefas que nos desafiam e nos confrontam, elas têm uma inclinação maior a ser procrastinada. Ou seja, a gente tem uma inclinação maior de deixar os sapos para depois, né? Por isso que é Eat That Frog, é você, entre aspas, come esse sapo, que é comece pelo mais difícil, porque geralmente é uma tarefa que tem um alto impacto.
se feito ou não feito, e a tendência de você procrastinar ela é grande, porque ela te desafia. Então, se você não tem a percepção real de qual mudança que essa tarefa pode mudar pra tua vida, aí que a salada tá completa para aquilo ser colocado para depois. Porque qual que é o jogo que acontece na nossa cabeça? Quando o custo de ativação de uma tarefa é muito alto e a percepção de benefício dessa mesma tarefa é baixo. Olha só, quando você tem o custo de ativação é muito alto, aí você tem que fazer um esforço, te confronta, te dá medo, ou te dá trabalho, e a percepção de resultado que essa tarefa traz, que você tem sobre ela é baixo. Cara, esse descompasso, a procrastinação, mas ela vem quebrando tudo. Então, alguma coisa que nos confronta, mas a gente não tem a percepção do quanto essa tarefa pode mudar a nossa vida, porque geralmente quando a gente sabe, cara, ó, é só você cavar um buraco de 20 metros aqui, você encontra um tesouro que vai mudar a vida da tua família. Cara, dá essa pá aqui, vamos cavar. Mesmo que vai te dar um puta de um trabalho, a percepção do benefício que essa tarefa te dá, se feita, é enorme. Por isso que todo mundo pega pá e cava. Por exemplo, você vê aquelas pessoas, às vezes, na fila da Mega Sena lá, que, aquela fila quilométrica. Quem já foi na quilométrica? Agora tem aplicativo, amor. Então, é isso. Olha você ver como tá atualizado. Mas quem já viu essa cena? Você já viu essa cena? Ó, o Kaique, eu já fui. Inclusive, tô lá toda semana. A pessoa fica lá 2 horas. Por que a pessoa fica lá 2 horas? Que a percepção, de maneira errônea, né, ou não, que aquela tarefa, se feita, vai mudar a vida dela, é tão forte o suficiente de ela ficar 2 horas em pé esperando. Então, esse gatilho é muito importante. Por isso que a clareza é muito importante das tarefas que realmente mudam a tua vida. Vamos trazer a correlação de como dividir as tarefas? Eu acho que vai ser muito legal pra turma. Que vai ser uma lição prática aqui no podcast para todo mundo se organizar e começar a vencer de goleada. Lembra? Não tem como acabar. Seria uma mentira agora aqui no podcast e falar, acabe com a procrastinação. Obviamente, quando eu vejo um post desse na internet, eu entendo que a pessoa quer ajudar, mas faz com que as pessoas se sintam mal. Eu sou um procrastinador, você é um procrastinador e tá tudo bem, o jacaré tá aí. Essa palavra, ela dói, né? Se a gente puder ressignificar ela e começar a pensar que, na verdade, não é eu vou ser o melhor procrastinador. Cara, não é só você saber fazer escolhas. É simples assim. Eu sou um bom, entre aspas, escolhedor daquilo que faço. Né? Eu não sou sou uma boa escolhedora? Existe isso? Tipo, quase escorredora? Não. Vamos lá, eu uso isso muito, sempre usei. Quem me ensinou essa tática foi Brian Tracy, escritor do livro. Brian Tracy é um estupendo escritor do Eat That Frog, que é o método ABCDE, onde você qualifica em tarefas por essas letras, por essas 5 letras, o valor de uma tarefa. E onde as tarefas nível A na parada, as tarefas A, são tarefas extremamente importantes que têm que ser feitas. Tarefas com grande impacto positivo ou negativo, positivo se feito, negativo se não feito, e elas só podem ser feitas por você. 100%. Então, isso é uma tarefa A. Qual que é uma tarefa no seu dia que tem um alto impacto positivo se feito, um alto impacto negativo se não feito, e que só pode ser feito por você? Isso é uma tarefa A. Isso é uma tarefa A. E é ela que tem que lotar a agenda. Por exemplo, tem uma amiga, a Dani está aqui, Nutri. Por exemplo, uma atividade simples, corriqueira. Por exemplo, você comer bem. É importante ser feito? Sim. É importante se não... tem um resultado negativo se não feito? Sim. Dá para terceirizar para alguém? Não dá. É uma tarefa nível A. É uma tarefa A. Dá para você terceirizar a produção, mas a comida, comer, o hábito de comer, não, óbvio. Obviamente, eu fui num caso muito extremo, mas para as pessoas entenderem o fundamento. E a gente tem tarefas nível A, por exemplo, no nosso trabalho. No nosso trabalho, você tem o nível A. Sei lá, você tem que fazer uma ligação para marcar uma grande reunião com um potencial cliente seu, que você consegue encaixar essa parceria, desencadeia um monte de coisa legal na tua empresa. É uma tarefa se dá um resultado positivo? Sim. E dá um impacto negativo se não feita? Sim. Pô, tá deixando muita coisa na mesa. Dá pra você transferir a responsabilidade pra alguém? Cara, terceirizar isso, que perigoso. Então, essa é uma atividade nível A na parada. Nível B. Letra B. Atividades que devem ser feitas. Ela tem um impacto positivo ou negativo, caso feito ou não feito, mas nada de estrondoso. É aquilo que gera um resultado, positivo se feito, negativo se não feito, mas nada estrondoso.
Aquela tarefa que muda, cara. Que muda. Isso é uma atividade nível B. Gera impacto. Positivo se feito. Negativo se feito, mas não comparado a uma A. Isso é B. A C, dona Rainha, é uma atividade que seria até legal a gente fazer. Mas não tem nenhum impacto se for feito ou não feito. A maioria das pessoas vivem na C. Porque é legal. E não é o que precisa ser feito. Sim. Tem uma grande diferença. Exemplo. Sei lá, quantas pessoas tem na sua agenda que é assim, organizar a minha mesa. É a primeira tarefa do dia lá, organizar a minha mesa. Depois de organizar a mesa é apontar os meus lápis. E depois é organizar a minha caixa de e-mails. Aí depois a quarta tarefa é checar a minha checklist. Aí vai colocando, desculpa aqui, podcast, mas uma tarefa merdinha atrás da outra. São tarefas C. É até legal a gente fazer. Gera até uma dopamina, uma percepção de resultado. É uma ilusão. Mas não é uma Essa é uma ilusão de não é uma produtividade. tarefa. Não é uma tarefa. Eu nunca vi alguém falar assim, cara, eu realizei meu sonho porque todo dia eu apontava os lápis. Você já viu alguma história assim? Alguém já viu? Não, obviamente, eu tô fazendo uma apologia a você ser um desleixado? Não tô fazendo apologia a você ser um desleixado. Mas é muito perigoso que as atividades de nível C, elas se proliferam no nosso dia que nem coelhos. Quando a gente vê, são aquelas atividades que pulam, que elas são tentadoras de a gente colocar no nosso checklist. Por quê? Porque é simples de ser executada, não nos desafia e gera uma dopamina ali absurda. Essa sensação de realização, de progresso, um tipo de prazer, de avanço. Então, são atividades nível C. E a D? A D são atividades... pegar minha colinha Tá aqui. no seu celular. Eu sei que são as atividades que você pode completamente delegar. Você pode delegar, completamente você pode delegar. É aquela tarefa que quando você para refletir, você pode Ela poderia muito completamente bem na sua ser realidade feita por outra pessoa. ser outra pessoa, ou você mudar o mecanismo que você fez, cara. Não é que você deixou de fazer compra no mercado. Você agora só desenvolveu um mecanismo muito mais inteligente para te salvar tempo. Muito mais inteligente para te salvar tempo. Essa é uma atividade nível C. É algo que com toda certeza você pode delegar para outra pessoa, te dando mais tempo ou por uma outra ferramenta, para você trabalhar mais tempo na A ou na B. E qual que é a E? São atividades que você nem devia estar fazendo. São aquelas coisas, cara, você está caçando assunto. Quantas vezes a gente coloca atividades E na nossa agenda que a gente fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Vocês nunca fizeram uma coisa assim? Tipo, você fez uma atividade e fala, meu, bicho, por que eu tô fazendo isso aqui? Só que são poucas vezes que a gente percebe dessa maneira. Que até o teu próprio reconhecimento fala assim, cara, O que eu tô fazendo? que eu tô caçando assuntos, isso daqui não vai mudar nada. Tô caçando sarna vai me coçar. São E. Então você tirar as E's, delegar as D's, tomar cuidado com as C's, e para sobrar mais tempo para B, principalmente para A, muda. E qual que é o procrastinador profissional? É aquele que lembra do jacaré no começo do nosso podcast? Que a gente precisa alimentar o jacaré? Qual que é a diferença das pessoas que avançam e as pessoas que não avançam? Enquanto as pessoas que avançam alimentam o jacaré de tarefas E, D e C, as pessoas que não crescem alimentam o jacaré com a A e B. Mas eu vou dar uma dica também muito importante. A gente tá vivendo uma época das pessoas que são síndrome de aprendiz. Sim. São aquelas pessoas que às vezes têm, não vou falar idades, mas pulam de curso em curso, curso em curso, curso em curso, e ela nunca se sente pronta para dar um passo à frente. Verdade. Elas estão sempre procrastinando o fazer, o tentar, o desenvolver. E normalmente são aquelas pessoas que elas desvalorizam o poder do básico bem feito todos os dias. Elas estão sempre na busca da Mega Sena, sempre na busca de algo extraordinário, de achar que elas vão ser as maiores inventoras da face da Terra. E elas não têm coragem de se permitir fazer o básico bem feito todos os dias. E também você fala, uma coisa que você fala muito, né? De cuidado com a história que você conta pra si mesmo. Quantas pessoas que às vezes entram de um livro pro outro, de um curso pro outro, de um treinamento pro outro, de um podcast pro outro, e aí você pega uma coisa, você fala assim, você reconheceu aquilo, você falou, já sei o que eu tenho que fazer, mas não faz, porque você conta essa história, não, eu ainda não tô pronto o suficiente pra fazer. E isso, obviamente, do jeito que você vê, você cria. Exato.
E do jeito que você pensar assim, você não está pronto o suficiente, você vai de preparação em preparação. Lembra daquela brincadeira de criança? Preparar, apontar, vai. Quantas pessoas querem preparar mais um pouquinho, apontar e... Ai, vamos preparar mais um pouco? Vai, última vez, vai. Preparar. Ai, se mais um preparar agora ia ser perfeito, vai. E começa assim. E fica nesse campo, por isso que pra todo mundo que tá ouvindo aqui o podcast, aonde encaixe isso na sua realidade, seja em venda, seja em qualquer coisa, vai fazer com tanto que você já sabe. Filho, Não... quanto povo fica nesse preparar filho aí pro resto da vida? E não engravida nunca. É verdade, também. Não gente? Isso Ai, pode ser... prepara, preciso me preparar. Faz o filho, negócio vem. Essa história, assim, pode ser contada pra qualquer coisa. Mas o cara vai fazer com... Tá bom, é pouco que você sabe? Beleza, vai fazer com pouco que você já sabe. Porque fazer com pouco que você já sabe, olha aqui, o fazer vai fazer esse pouco ser um pouquinho mais. Vou contar uma coisa, eu fui dar um treinamento essa terça-feira, eu tava inspirada, né? E aí eu fiz uma analogia com uma frase que meu pai me falava quando eu era criança, que eu vi que tava com um monte de homem lá no treinamento, e a gente vai entrando na vibe de quem tá ali na plateia, né? E eu contei que a minha infância foi infância raiz, era aquela coisa assim, vou te pegar na porta da escola, sabe assim? E aí, eu passei por essa fase, acho que a maioria das pessoas da nossa idade passaram por essa fase, né? A fase do meu pai inteira foi assim. As maiores histórias do meu pai era sobre briga na porta da escola, não sei o quê. E aí eu lembro que uma vez ele falou assim, se te fizerem uma rodinha, você escolhe um e arrebenta esse um. Meu Deus. Não dá pra você ficar no meio e ficar esperando o negócio vir de tudo quanto é lado. Você escolhe um e arrebenta esse um. Cola em um, gruda em um, foca em um. E aí eu tava contando pras pessoas, eu falei assim, a vida, somos nós na porta da saída da escola. A vida vem, te faz uma rodinha, e aí você só fica esperando quem vai vir, e você espera a rodinha inteira vir pra cima de você. Escolhe um. E arrebenta com esse um. E não fica esperando a nutelagem da vida romântica que as pessoas contam no Instagram, do equilíbrio, das coisas perfeitas. Você pegou uma semântica legal aí que você pegou pra contar o segredo da única coisa, né? Tipo assim, arrebentar um vai desequilibrar outros pilares atrás. E às vezes as pessoas também deixam de dar intensidade nas coisas pelos outros pilares que vão ficar em volta. Não, porque eu acho que é uma dicotomia, por exemplo, as pessoas acreditam, eu entendo isso, eu tenho empatia por esse pensamento, mas é irreal. Não vai ter. É irreal como assim? As pessoas têm que entender que cada sim ou não que você fala, por exemplo... Você disse sim pra uma coisa, automaticamente você disse não pra todas as outras coisas que acompanham o sim que foi dito. Acabou. E você tem que ter essa percepção da realidade. E tem uma coisa muito Senão você importante vira um nisso que você tá alienado. falando. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não decidi ainda. A não decisão, ela é uma decisão. Não, vou dar um exemplo prático, assim, você Então decidiu ela pensa, casar. eu falei sim. Não, amor, a sua falta de... Só por você não falar sim, já é uma decisão. Então as pessoas, eu tô procrastinando porque eu tô pensando, tô decidindo. A sua falta de decisão já é uma decisão. Você decidiu casar, automaticamente você já não decidiu um monte de coisa também. Quando você falou sim pro casamento, você falou, então automaticamente, se sim significa, você disse não pra isso, beleza? Só que isso tá intrínseco. E a mesma coisa pra um sonho, tá bom, você quer isso? Então você sabe que você vai ter que abrir mão disso. Você sabe disso, né? Então, essa desarmonia da expectativa com a realidade, por exemplo, quando a gente fala, isso é uma coisa que toda vez que eu bato muito nessa tecla, porque é um conceito até de Gary Keller, do livro A Única Coisa, a gente tá falando muito sobre procrastinação, e geralmente procrastinação precisa você realizar mais tarefas, obviamente em busca de alguma coisa que faz sentido pra você, mas não tem como você pegar todos os campos da sua vida ao mesmo tempo e falar 1, 2, 3 e já. Não tem como. É desumano isso. Não é nem real. Deixa as pessoas até mal. Tipo assim, cara, por quê? Porque às vezes Por as exemplo, pessoas... quando a gente escolheu fazer dinheiro, a gente deixou um monte de coisa pra trás. Aquele Em desequilíbrio. aquele conselho que é até bonito quando alguém dá na internet, só que do outro lado eu falo assim, porra, bicho, não existe isso. Como assim? Como assim você quer, cara, ter o seu melhor ano profissional da tua vida e você quer que ao mesmo tempo... A tua, sabe, você tem o ano de mais a melhor prazer, de performance mais hobby, de mais isso, com mais tempo de qualidade com a tua mulher, com teus filhos, viajando pra caramba, um puto estilo de vida, comendo, não falhando uma refeição. Eu não conheço uma vida assim.
Agora, o que as pessoas acham que é, ao escolher uma área, você tá despromovendo outra. Ah, quer dizer que se eu escolher focar no meu trabalho, é que eu Eu tô... sou egoísta, Não, eu sou... é que eu não amo a minha família, é isso que você quer dizer? Não, bicho, ao contrário. Se você, às vezes, tem um propósito alinhado, principalmente com a tua família, você tem inspirações alinhadas, você tá alinhado com a tua mulher, com o teu marido, você vai dar um gás no trabalho, porque você tem um objetivo maior para com a sua família. Muitos casos. Meu caso foi assim. Cara, eu quero arrebentar de trabalhar disso, aquilo, porque eu quero prover uma qualidade de vida para minha família X. E tudo são fases. E às vezes a gente tem... a procrastinação, às vezes, também tem disso. Você não sabe o que atacar. Porque é muita coisa, é muita informação, é pressão de tudo quanto é lado. Você tem que ter uma família, e você tem que fazer dinheiro, e você tem que ser bem-sucedido, e você tem que ter saúde, você tem que ter um monte de coisa. Escolhe um e arrebenta com esse um. Pra deixar no chão. Aí você vai pro próximo. Entendeu? Sim. Às vezes você dá um jabzinho ali no do lado, só pra ele não vir pra cima. É legal quando você é de maneira consciente, né? De maneira consciente, por exemplo, que nem eu acabei de terminar minha jornada pro Ironman. Pô, eu nunca tive tanto tempo olhando pra mim, sabe? Uma atividade física, me dedicando, sabe? Era média de, no pico ali de treino, dava 19 horas por semana, 21 horas por semana de treino. Eu tive que me preparar pra esse momento, eu tive que preparar a minha agenda, o meu trabalho. Minha rotina, eu tive que acordar muito mais cedo. Eu já acordava cedo, eu tive que acordar muito mais cedo. Começava a treinar ali por volta de 5h10, 5h15, treinava 3 horas por dia, era 8h20 e tinha terminado. A gente não tinha nem acordado ainda. Então eu tive que me preparar. Então, mas obviamente, por fazer essa escolha, quanto tempo de qualidade a gente abriu mão, eu e você? Ainda bem que você estava comprada comigo, a gente tinha conversado, todo mundo fala, não era é bem comum. Eu vou fazer um barraquinho. Mas só calma, não, mas é importante, mas é importante, senão você despromove isso que é. Então Tudo bem, você já faz seu desabafo. Vou falar, fazer minha DR aqui. E aí, o importante do que a gente fala dentro do triatlo, que é o Iron Family, onde você tem um apoio. A Fabi viu como é duro. Muito. É duro. Muito onde você tem um apoio, principalmente, sabe, da tua família, tá alinhado com teus filhos. Que imagina, eu, por exemplo... Eu só vou falar, quantos anos foram isso? Foram 3. Aí eu comecei a jogar tênis, né, gente? Dá um foco aqui em mim. Aí, mês passado, eu fiquei um dia fora. Rancorosa, eu vou vai falar. ser rancorosa. Um dia fora. Aí ele falou assim, agora vai ser assim? Você vai ficar lá fora, jogando tênis, o dia inteiro fora? Aí eu falei... Viu como é gostoso ouvir isso? Kaique, não é gostoso? Kaique, eu aguentei isso 3 anos. Ouvindo 3 isso, anos. Brasil. Eu me senti injustiçada. Agora o Brasil quer ouvir como você se sentiu. Injustiçada. Viu? Era exatamente isso que eu me senti. Injustiçada. Eu tenho 3 anos de crédito pra jogar tênis quantas vezes eu quiser no final de semana. É verdade, tem toda razão. Amor, finalizando. A gente tá finalizando. Termina então, dona Fabiana. Nosso papo. Gente, aqui eu vou contar uma coisa pra vocês. Estamos gravando hoje no aniversário de Dona Bela Carneiro. Sim. E hoje é dia de ir lá e... Algo que não pode ser procrastinado. Não pode ser procrastinado. Mas tarefa liberar. Eu acho que pra eu dar a finaleira, acho que pra todo mundo, tá muita gente às vezes revendo a tua agenda, né? Cara, qual que é a minha atividade A, B, C, D, E? É muito legal. Primeiro passo, antes de você olhar pra frente, reconheça os seus padrões. Acho que uma lição de casa pra todo mundo nesse podcast é, todo mundo pega a sua agenda, o que você fez na semana passada? Pega, desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir. Anota tem uma atividade, não. Exato. Mas você anotar, é só você olhar na semana passada, o que você fez, pega todas as atividades, coloca no papel, você sempre se move de uma pra outra. Acordei, fiz isso, depois fiz aquilo, pá. Coloca a legenda do lado, tudo bem, não tem como você mudar pra trás, mas você vai começar a reconhecer o que foi uma parada nível A, o que foi B, o que foi C, o que foi D, o que foi E. Você conseguir pintar uma de cada cor e depois termina a semana, vê que cor que é a tua agenda. Se, por exemplo, a A e a B é verde e azul, aí a C é amarela, a C, a D é laranja, a E é vermelha. E para essa legenda, depois que você terminar de preencher a semana, que cor que é a tua agenda? Quanto mais a tua agenda tiver verde e azul, mais em harmonia com a conquista do seu objetivo. Quanto mais amarela, atenção, laranja ela tiver, puta, mais no estado... E vou dar uma dica pra vocês. Se tiver vermelha pra caramba, você sabe que você só tá se enganando. Muitas das coisas que a gente faz e precisa fazer, que sejam as cores mais apropriadas pro nosso sucesso, às vezes a gente tem dificuldade de fazer. A gente não faz de bom grado, de boa vontade. Então, olhando a sua agenda, comece a colocar gatilhos antes das atividades que você precisa fazer para te facilitar o processo do que precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo. Preciso ir para academia. É um sofrimento todo dia para academia.
Então, começa a criar armadilhas dentro da sua rotina que possam te facilitar a ida na academia. Cara, você tem que malhar cedo e você demora pra acordar, dorme com roupa de academia no corpo, não dorme de pijama. Dorme com roupa de academia. Começa a colocar armadilhas, até que isso se torne um hábito, e o hábito se torna um prazer, e aí, naturalmente, você já vai de forma automática. Pô, eu tenho que fazer uma ligação para 10 pessoas todos os dias, eu não me sinto bem. Sabe o que você faz? Liga no seu iPod, sei lá, no seu fone de ouvido, 3 músicas que mudam tua energia, que aumentam tua coragem, aquela música que você sai cantando, não sei o quê. Coloca um gatilho que vai te trazer uma emoção positiva, algo que vai te fazer bem, e que, normalmente, quando estamos num estado de emoção positivo, nós temos mais coragem, a gente tem mais vontade de fazer alguma coisa. Então, comece a se proteger de você mesmo. Tenha clareza das suas atividades, do que precisa ser feito, e das atividades que são mais desafiadoras, coloque gatilhos para te proteger, para que você não fuja do que precisa ser feito. Perfeito. Adorei. Adorei. Foi muito bom, né? Muito bom. Papo reto. Tchan, nosso convidado aqui, que é procrastinação, como vencer a procrastinação. Lembrando todo mundo, primeiro, você que está ouvindo nas plataformas de streaming, para agora. Depois que você dá um pause, faz uma avaliação do nosso podcast. Significa o mundo pra gente. A gente adora receber a avaliação dos nossos ouvintes do podcast. E divide esse podcast Posso aproveitar? no seu grupo de WhatsApp. No seu grupo de WhatsApp. Porque, primeiro, puxa, levar uma mensagem bacana, que pode ser que você ajude alguém a avaliar uma tarefa A, B, C, D, E, mas também é um jeito de a gente aumentar também a nossa turma, a nossa tribo, e pra gente poder contribuir mais. A gente pensa sempre com muito carinho no podcast, e a gente sabe que a gente tem uma turma muito engajada, você faz parte desse podcast, então dividindo nos seus grupos de WhatsApp vai ajudar muita gente, e a gente expande a nossa família aqui no podcast. E se inscreva no canal do YouTube pra você pegar cortes, pra você ver o podcast também, você que tem um aprendizado em vídeo também. Vai ser muito bacana. E lembrando do nosso Instagram, fod.cast. E hoje, dia 8 de agosto, temos 2 dias para finalizar as inscrições do Lapidação. Agora, dia 11 de agosto, a gente começa a nossa primeira aula online. Lembrando que são 4 semanas de temas incríveis, justamente para te ajudar nesses temas que a gente já vem trabalhando, crenças limitantes, bastante procrastinação, hábito. E eu tenho, inclusive, uma aula bônus de quase 2 horas, só falando sobre organização de agenda, organização do dia, organização financeira, diversos temas de organização que com certeza vai ajudar. Então, lá dentro da Lapidação, a gente tem uma aula bônus, fora todos os conteúdos incríveis que a gente tem durante as 4 semanas. Então, para vocês que estão ouvindo e assistindo a gente nesse dia de estreia, né, nessa segunda-feira, dia 8, vocês têm os últimos 2 dias para fazer parte da última turma do Lapidação do ano, e vai ser um prazer estar com vocês lá. Para quem não conhece o Lapidação, é o programa da marca de joias da Fabi e da Esmera, onde você recebe uma joia que você personaliza, você escolhe. Na verdade, eu criei 33 anos de aprendizado através de 4 semanas, em algo que eu sou extremamente apaixonada, que é eu entender o caos na mente humana e conseguir estruturar de uma forma com que as pessoas tenham o que mais importa, que é conhecimento. E é conhecimento sobre si mesmo, para que elas consigam, cara, viver, conseguir tomar suas decisões com clareza, sair do piloto automático, sabe? Entender por que você pensa, por que você sente, por que você age de tal forma. Então, a ideia é essa. E aí, por o programa ser atrelado à Esmera, 100% do valor investido que você ganha em conhecimento, você também pode trocar através de uma joia na Esmera. O programa não é limitado para mulheres, apesar das pessoas acreditarem nisso. A gente tem pessoas do mundo inteiro e você com certeza será muito bem-vindo. Recado dado, turma. Fica com Deus. Uma ótima semana pra todo mundo. Rainha arrasou. Tamo junto e é isso aí. Tchau. Tchau.